vamos que vamos por partes, porque tem muita coisa pra gente falar, Felipe. Tem bastante assunto de Neymar e tal, né? Mas tem algumas coisas acontecendo em outros lugares também. Como, por exemplo, no Palmeiras, né, Felipe? Que perdeu ontem. E a gente viu ontem uma atitude, na minha visão, que assim, eu tinha ficado um pouco na dúvida se tinha sido deliberada, mas o próprio Abel Ferreira, confessou que foi na coletiva. E ali, aí assim, aí quando você vai assistir o jogo, o vídeo de novo, você já olha com outros olhos. E eu quero saber sua opinião sobre esse ato aqui absolutamente ridículo do técnico do Palmeiras, que parece que não sabe perder, né, cara? Impressionante. Mas vamos lá, vamos primeiro verificar aqui o vídeo e depois o trecho da entrevista. Abel Ferreira estava saindo, isso aqui é pós-jogo, tá, gente? Pós-jogo. Ele está saindo, indo rumo ao vestiário, e aí eis que ele esbarra de propósito com o cinegrafista que estava de costas, cara. Não, tava de frente. Ó. Pô, isso aí acontece no metrô todo dia, tô brincando. Faz isso no metrô, no mano aí, pra você ver, com o boné da Onda Sul, pra você ver onde você vai parar. Ridículo, cara. E aí, cara, ele deu essa entrevista dizendo isso aqui, cara. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Quando eu saio do banco, tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra, ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. O tapete vermelho tem que estar ali, ele não tem que desviar. Quem tem que desviar são os caras. O tapete vermelho é do Abel, que é o dono do Mineirão. Pagou, saiu da minha frente que eu sou o dono do Mineirão. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras. Tá? Especialista em câmera agora. Cara, assim, desculpa, velho. Ele já sabia que ia ter repercussão negativa e tentou se antecipar pra falar sobre isso, tentando jogar a culpa no cara que tava fazendo o trabalho dele. O cara tava trabalhando. O cara estava trabalhando. O cara não desrespeitou protocolo nenhum de questão de posicionamento. O Abel é que simplesmente é um ser humano absolutamente arrogante. A gente fala aqui, defende o Abel, o trabalho do Abel. Eu, cara, adoraria... O meu sonho é ter um cara como o Abel no Santos, em termos profissionais, assim, tudo que ele agrega de positivo num clube, o quanto ele é competente profissionalmente. Ele foi criticado ontem de novo e o Felipe estava rebatendo essas críticas e tem que rebater mesmo, porque o trabalho do Abel é gigantesco. Agora, cara, a gente tá falando assim, uma coisa é o profissional, outra coisa, eu não vou falar da pessoa que eu não conheço, mas esse tipo de coisa, assim, faz a gente... Duvidar, assim, e outra, dizer assim, será que eu gostaria de conhecer essa pessoa? Porque é uma pessoa que faz isso, sabe? Eu não sei se eu quero, se eu quero conhecer mais a fundo. As informações de pessoas que convivem com ele, eu tenho um grande amigo que trabalha no Palmeiras, diz que o cara é um baita do ser humano lá dentro, que é, super humilde, uniu todos os profissionais que trabalham no clube, desde o porteiro até a presidente e tal, etc. Todo mundo, literalmente, todos somos um, que é o lema que ele tem lá. Robinho era muito gente boa também. Todo mundo amava ele dentro dos clubes onde ele jogou. Quem? Todo mundo sempre amou o Robinho dentro dos clubes onde ele jogou. Mas aí comparar o Abel ao Robinho... Não tô comparando nada, tô dizendo só que você ser gente boa dentro do clube não significa nada. Não, sim, tô sim. Dizendo mas que... assim...
A impressão que eu tenho, cara, é que o Abel, ele, quando o Palmeiras perde, ele sempre cria alguma celeuma, mano. É impressionante, quando o Palmeiras não vence, sempre tem alguma coisa que vão falar dele e vão deixar de falar como deveriam falar do Palmeiras, que tem um desempenho ruim contra time do G6, que ele precisa rever. Do Palmeiras, que deu uma caída vertiginosa nesses últimos jogos, a porta do Mundial aí pra jogar e ele pouco fala. Enfim, deixam de falar do time dele quando perde, do porquê perdeu, das escolhas que ele fez, do porquê que o Vitor Roque e o Paulinho começaram no banco de reservas num jogo muito duro contra um Cruzeiro muito bom, como a gente viu ontem, para jogar com o Flaco Lopes de centroavante no ataque de titular. Muita gente tem vários questionamentos ao Abel e ele não, simplesmente ele passa por cima desses questionamentos de uma forma super rasa quando é perguntado na coletiva e cria esse tipo de celeuma, porque assim, não tem o que falar, cara, ele viu o cinegrafista ali, ele vai de encontro ao cara, esbarra nele e depois dá essa resposta cretina, na minha opinião, assim, enfim. É mais um caso lamentável de arrogância e prepotência do treinador do Palmeiras, cara. Que, enfim, pra mim E é uma estratégia, né, cara? Isso que é foda. Exato. Pra mim é até desgastante ficar perdendo tempo com isso, ficar debatendo isso, porque eu acho que a gente tem que debater, como a gente tá fazendo aqui, tem que ser criticado, tem que ser criticado de fato mesmo, com veemência, com dureza, porque é um Mas aí a gente tá falando disso e não fala do time, né, velho? Exato, é isso que eu tô falando. A gente cai na armadilha que ele mesmo cria pra jogar na imprensa. Assim, ele sabe que iam falar do empurrão, como falaram quando ele peitou o Caleri no Morumbi, como falaram quando ele roubou, não, né? Ele tirou o celular da mão do irmão da Mariana Spinelli, o Pedro Spinelli, produtor da Globo, lá no próprio Mineirão, no jogo contra o Atlético Mineiro em 2023. E o dia que ele pegou nas partes íntimas contra o Flamengo e apontou pro juiz. Enfim, são vários e vários e vários casos e não vai ser o primeiro, não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro enquanto o Abel ficar aqui. Ontem mesmo ele virou pro banco do Cruzeiro numa discussão que tava tendo ali no primeiro tempo e pegou na barriga, assim, e apontou pra alguém do banco. E aí a câmera cortou, era o Gabigol, assim, debatendo com ele lá, e ele lá, você não vai dar cartão pra ele, tipo, pro juiz, assim. E aí muita gente associou essa pegada na barriga do Abel pra dizer que o Gabigol tava gordo. Enfim, teve gente dizendo que o Abel foi gordofóbico. Eu achei um exagero ali. Mas enfim, ele é um caso à parte, assim, porque você vê o time dentro de campo ontem, por exemplo, falando um pouquinho do jogo, o Palmeiras entrou dormindo, tomou 2 gols em 5 minutos que decidiram a partida, assim. Depois quando tentou acordar já era tarde demais, mas pouca gente vai falar disso, assim, todo mundo vai bater no Abel. Por quê? Porque o Abel, quando o jogo tava pegando, ele tava brigando com a arbitragem, ele tava pilhando, ele tava reclamando, e o time em campo tava de boa. Parece que é estratégico, cara. Tipo, rapaziada, vocês vão jogar, se concentrem no jogo, entrem ligados, algo que não aconteceu ontem, mas na maioria dos jogos acontece. Vocês vão resolver e deixa a arbitragem comigo, esquece o juiz, eu falo. Porque você vê dentro de campo que os jogadores não pilham o árbitro. Assim, quem pilha o árbitro é o Abel. É estratégico. Ontem eu tava assistindo o jogo até com o Pires aqui, nosso grande amigo. Porra, falei, cara, presta atenção. Ele parece que combina com os auxiliares dele, assim, o revezamento de reclamação. É tipo, eu reclamo a primeira, depois vem o Castanheira, que é o carequinha, depois vem o João Martins, depois vem o preparador físico, e é mano, todo mundo buzinando na orelha do árbitro, brigando com o outro banco, e os jogadores em campo tentando fazer o seu trabalho, né? Então, cara, o Abel, se tem uma coisa que ele não é burro. Então por isso que eu fico cansado, sabe? Eu vejo esse tipo de polêmica assim, eu falo, nossa, mano, beleza. De novo, lá vai ele desviar o foco pra não falarem dos problemas do time dele. E assim, eu acho que ele merece críticas dentro de campo como treinador, de algumas escolhas, mas também, cara, outra coisa insuportável é essa ala da torcida do Palmeiras de que acha que o Palmeiras é o Real Madrid, assim. O Palmeiras não pode perder, não tem o direito de perder uma partida para um time muito bom como é o Cruzeiro, para um time muito bom como foi o Flamengo. É claro que precisa melhorar o desempenho contra essas equipes. Pode ser decisivo jogos assim para o campeonato, para a temporada, para um mata-mata eventual aí
como a gente vai ter hoje o sorteio de Libertadores e Copa do Brasil. Mas assim, é preciso calma, gente. Vocês querem mandar o Abel embora, vamos trazer quem pra treinar o Palmeiras? O Luxemburgo de novo? Um bom amigo? Assim, é ridículo até o imediatismo de uma ala da torcida do Palmeiras nas redes sociais, que basta perder um jogo, que basta perder uma partida fora de casa, a primeira das últimas 21 que o Palmeiras jogou, o Palmeiras perdeu a primeira ontem, e o mundo acabou, assim, pra uma galera. Tipo, o Abel tem que ir embora amanhã, se ele continuar a gente não vai ganhar mais nada, enfim, eu acho um tremendo de um exagero. Tudo no Palmeiras é muito exagerado, chega a ser cansativo. Eu fico cansado quando começo a ler algumas coisas e fico, caramba, cara, não é possível. Como um ser humano pode pensar assim? O cara não tem um mínimo de equilíbrio na análise, assim, não tem um mínimo de contexto na análise. É 880 o dia inteiro, assim. É uma loucura, cara. É isso, cara. Não tem muito mais a que acrescentar, não. Acho que você mandou super bem, sintetizou muito bem. E eu só posso lamentar, tá? O pessoal ficou meio puto aqui comigo que comparei ao Robinho. Não é comparar ao Robinho, dizer que assim, a gente sabe muito bem que o Abel tá longe de ser um criminoso, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo só que, assim, dentro da história de alguns jogadores e alguns personagens do futebol dentro dos seus respectivos clubes, que são pessoas que não são legais, por assim dizer, que a gente descobriu que não são legais, eram amadas. Então, ser amado dentro de um clube não faz da pessoa uma boa pessoa necessariamente. A vida dela não é só aquilo, né? Só isso. Mas não houve comparação, pelo amor de Deus, de feitos ou nada disso, porque a gente sabe que são coisas absolutamente distantes.